Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Estou em débito com todos vocês, porque paramos pela metade na leitura do livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito por Monsenhor Marcel Lefebvre. Mas nós vamos continuar e hoje nós iremos ler o capítulo número 10. Como de costume, vamos fazer a nossa oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo, principalmente, a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como sempre, vou projetar aqui na tela para vocês. Capítulo número 10. Existe nesta confusão de ideias em que os cristãos parecem comprazer-se uma tendência particularmente prejudicial à fé, e tanto mais perigosa quanto ela se apresenta sobre as aparências de caridade. A palavra, que apareceu em 1927 por ocasião de um congresso realizado em Lausanne, deveria por si própria prevenir os católicos se eles se referiam à definição que lhes dão todos os dicionários: ecumenismo, movimento favorável à reunião de todas as igrejas cristãs numa só. Não se podem misturar princípios contraditórios, é evidente. Não se podem reunir de maneira a fazer deles uma só coisa, a verdade e o erro, a não ser que se adotem os erros e se rejeite toda a parte da verdade. O ecumenismo se condena por si mesmo. O termo conheceu uma tal voga desde o último concílio que penetrou a linguagem profana. Fala-se de ecumenismo universitário, de ecumenismo informático, e lá sei mais ainda para exprimir um gosto ou uma ideia pré-concebida de diversidade de ecletismo. Da linguagem religiosa, o ecumenismo se estendeu ultimamente às religiões não cristãs, traduzindo-se bem depressa em atos. Um jornal do Oeste nos indica, por um exemplo preciso, a maneira pela qual se processa a evolução. Numa pequena paróquia, na região de Chesburgo, a população católica se preocupa com trabalhadores muçulmanos que acabam de chegar para uma construção. É uma atitude caridosa pela qual não se pode deixar de felicitá-los. Numa segunda fase, vemos os muçulmanos pedir um local para festejar o Ramadã e os cristãos oferecem-lhes o subsolo de sua igreja. Depois começa a funcionar neste lugar uma escola corâmica. No fim de 2 anos, os cristãos convidam os muçulmanos a festejar o Natal com eles, em torno de uma prece comum preparada com extratos dos capítulos do Corão e com versículos do Evangelho. A caridade mal entendida levou esses cristãos a pactuarem com o erro. Em Lille, os dominicanos ofereceram uma capela aos muçulmanos para ser transformada em mesquita. Em Versalhes, pediu-se auxílio financeiro nas igrejas
para a aquisição de um lugar de culto para os muçulmanos. 2 outras capelas foram cedidas em Roubaix e em Marsella, assim como uma igreja em Angetenil. Os católicos se fazem os apóstolos do pior inimigo da Igreja de Cristo, que é o Islã, e oferecem seus óbulos a Maomé. Parece mais de 400 mesquitas na França e, em muitos casos, são os católicos que deram esse dinheiro para a construção, para a sua construção. Todas as religiões têm hoje direito de cidadania na igreja. Um cardeal francês celebrava um dia a missa em presença de monges tibetanos, que tinham sido colocados na primeira fila, vestidos com seus hábitos de cerimônia, e se inclinava diante deles enquanto que um animador anunciava: os bonzos participarão conosco da celebração eucarística. Numa igreja de Rennes foi celebrado o culto de Buda. Na Itália, 20 monges foram iniciados solenemente no Zen por budistas. Não acabaria de citar os exemplos de sincretismo aos quais assistimos. Vêem-se desenvolver associações, nascer movimentos que encontram sempre para presidir-lhes um eclesiástico em pesquisa, como aquela que quer chegar à fusão de todas as espiritualidades no amor. Ou projetos pasmosos, como a transformação de Nossa Senhora na Guarda em lugar de culto monoteísta para os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Projeto felizmente contrariado por grupos de leigos. O ecumenismo, na sua acepção estrita, reservada então aos cristãos, faz organizar celebrações eucarísticas comuns com os protestantes, assim como sucedeu em particular em Estrasburgo. Ou então são os anglicanos que são convidados na Catedral de Chartres para celebrar a ceia eucarística. A única celebração que não se admitem nem em Chartres, nem em Estrasburgo, nem em Rennes, nem em Marsella, é a Santa Missa, segundo o rito codificado por São Pio V. Que conclusão pode tirar de tudo isso um católico que vê autoridades eclesiásticas dar cobertura às cerimônias tão escandalosas? Que todas as religiões se equivalem, que ela poderia muito bem obter sua salvação com os budistas ou os protestantes. Ele corre o risco de perder a fé na Santa Igreja. É bem o que se lhe sugere. Quer se submeter a igreja ao direito comum, quer se pô-la no mesmo plano que as outras religiões. Recusa-se a dizer, mesmo entre os sacerdotes, os seminaristas e os professores de seminário, que a Igreja Católica é a única igreja, que ela possui a verdade, que somente ela é capaz de dar a salvação aos homens por Jesus Cristo. Agora se diz abertamente, a igreja não é senão um fermento espiritual da sociedade, mas é em pé de igualdade com as outras religiões, um pouco mais que as outras talvez. Aceita-se em rigor e nem sempre em conferir-lhe uma ligeira superioridade. Neste caso, a igreja seria apenas útil, não mais necessária. Ela constituiria um dos meios de alcançar a salvação. É preciso dizê-lo claramente, uma tal concepção se opõe de um modo radical ao próprio dogma da Igreja Católica. A Igreja é a única arca da salvação. Nós não devemos ter medo de afirmá-lo. Vós frequentemente ouvistes dizer, fora da Igreja não há salvação, e isto choca as mentalidades contemporâneas. É fácil fazer crer que este princípio não está mais em vigor, que se renunciou a ele. Parece ser de uma severidade excessiva. Entretanto, nada mudou. Nada pode ser mudado neste domínio.
Nosso Senhor não fundou várias igrejas, mas só uma. Não há senão uma só cruz pela qual nós possamos salvar, e esta cruz foi dada à Igreja Católica. Ela não foi dada a outras. A sua igreja, que é sua esposa mística. Cristo deu todas as suas graças. Nenhuma graça será distribuída ao mundo na história da humanidade sem passar por ela. Isto quer dizer que nenhum protestante, nenhum muçulmano, nenhum budista, nenhum animista será salvo? Não. E constitui um segundo erro pensar. Aqueles que reclamam da intolerância, ouvindo a fórmula de São Cipriano, fora da igreja não há salvação, rejeitam o credo. Reconheçam só batismo para a remissão dos pecados e estão insuficientemente instruídos a respeito do batismo. Há 3 maneiras de receber. O batismo da água, o batismo do sangue, é o dos mártires que confessam sua fé sendo ainda catecúmenos. E o batismo de desejo. O batismo de desejo pode ser explícito, bastantes vezes na... Desculpe. O batismo de desejo pode ser explícito. Bastantes vezes, na África, ouvíamos um dos nossos catecúmenos dizer: meu padre, batizai-me logo, pois, se eu morrer antes de vossa próxima passagem, eu irei para o inferno. Nós lhe respondíamos: não. Se não tendes pecado mortal na consciência, e se tendes o desejo do batismo, já tendes a sua graça em vós. Tal é a doutrina da Igreja, que reconhece também o batismo de desejo implícito. Ele consiste no ato de fazer a vontade de Deus. Deus conhece todas as almas e sabe, por consequência, que nos meios protestantes, muçulmanos, budistas e em toda a humanidade existem almas de boa vontade. Elas recebem a graça do batismo sem o saberem, mas de uma maneira efetiva. Por isso mesmo, elas se unem à Igreja. Mas o erro consiste em pensar que elas se salvam por meio de sua religião. Elas se salvam em sua religião, mas não por meio dela. Não há salvação por meio do Islã ou pelo shintoísmo. Não há igreja budista no céu, nem igreja protestante. São coisas que podem parecer duras de ouvir, mas esta é a verdade. Não fui eu quem fundou a igreja, foi nosso Senhor, o Filho de Deus. Nós, sacerdotes, somos obrigados a dizer a verdade. Mas a preço de quantas dificuldades os homens dos países são penetrados pelo cristianismo, chegam a receber o batismo de desejo. O erro é um obstáculo ao Espírito Santo. Isto explica por que a igreja tenha sempre enviado missionários a todos os países do mundo, que inúmeros dentre eles tenham conhecido aí o martírio. Se pode encontrar a salvação em qualquer religião, para que atravessar os mares e submeter-lhes em climas insalubres a uma vida penosa, a doença, a uma morte precoce? Desde o martírio de Santo Estevão, o primeiro a dar sua vida por Cristo, e o qual, por essa razão, se festeja no dia seguinte ao do Natal, 26 de dezembro, os apóstolos puseram-se a caminho para ir difundir a boa nova na bacia do Mediterrâneo. Tê-lo-iam feito se soubesse que haveria salvação também no culto de Cibele, ou pelos mistérios de Eleusis. Por que nosso Senhor lhes teria dito: ide evangelizar as nações? E assombroso que hoje em dia alguns pretendam deixar cada um seguir o seu caminho para Deus, segundo as crenças em vigor no seu meio cultural. Há um padre que queria converter crianças muçulmanas. O seu bispo disse: não fazei delas boas muçulmanas, será muito melhor do que torná-las católicas. Foi-me certificado que os monges de Taizé tinham pedido, antes do concílio, para abjurar seus erros e tornar-se católicos. As autoridades disseram-lhes então: não, esperai,
Depois do concílio, vós sereis a ponte entre os católicos e os protestantes. Os que deram essa resposta assumiram uma grave responsabilidade diante de Deus, pois a graça vem no momento. Talvez não venha sempre. Atualmente, os caros padres de Taizé, que têm, sem dúvida, boas intenções, estão ainda fora da igreja e semeiam a confusão no espírito dos jovens que os vão vir. Falei das confusões que cessaram brutamente em países como os Estados Unidos, onde se contavam cerca de 170 mil por ano. A Grã-Bretanha, a Holanda. O espírito missionário se extingue porque se deu uma falsa definição da igreja e por causa da declaração conciliar sobre a liberdade religiosa, da qual devo agora falar. Encerramos aqui o capítulo número 10. Eu vejo vocês no próximo vídeo, no capítulo número 11. Ao final de lermos esta carta aos católicos perplexos, aí eu vou tecer os pequenos comentários a respeito do que Monsenhor Marcel Lefebvre está nos dizendo aqui. Mas eu creio que vocês já entenderam muito bem, né? Mas não vou deixar de comentá-lo, lógico, né? Para poder ficar um pouquinho mais claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia.